Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor para com os irmãos, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos estudando o capítulo 1 e hoje nós vamos considerar o versículo de número 6, que Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diante dessa afirmativa, dessas convicções que Paulo nos ensina, nós temos falado sobre família e sobre igreja que é bem-sucedida, que é frutífera. E essa é uma das marcas que nós encontramos, percebemos na vida da família e na vida da igreja que teme ao Senhor e que serve ao Senhor conforme a sua própria palavra. Quando Paulo diz que ele está plenamente certo de que Deus há de completar em nós a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, assim como ele agradece a Deus pelo que Deus começou na vida dos filipenses, dos irmãos da igreja de Filipos, ele também nos ensina a agradecer também com muita convicção que Deus também completará a obra que ele começou em cada um de nós. Nós precisamos ensinar esse princípio no seio da nossa família, na questão teológica da nossa igreja, estabelecer princípios e ensiná-los para que a igreja viva com maturidade, para que essa igreja seja frutífera. Da mesma forma, precisamos fazer isso diariamente e constantemente no seio da nossa família. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, Paulo afirma ali que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do propósito de Deus. E qual seria o propósito de Deus em atuar na família e na igreja? O que Deus tem como propósito? O que ele começou na família, o que ele começou na igreja e que ele há de completar. O versículo 29 do capítulo 8 de Romanos diz que ele, conforme o versículo 28, nos faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, segundo o chamado dele, segundo o propósito dele. O versículo 29 diz que ele nos conheceu de antemão e ele nos predestinou para que sejamos a imagem, a conformidade do seu Filho Jesus Cristo. Isso implica que Deus usa todas as circunstâncias, todas as coisas, todos os eventos, cada narrativa da nossa história, cada evento da nossa história, Deus usa para nos conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Isso implica que até as provações, elas nos ajudam, ou ela ajuda o crente a ser conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Este é um princípio que nossa família precisa ser treinada. Nós precisamos ensinar, enfatizar, inculcar na vida dos nossos filhos, na vida da esposa, o esposo como sacerdote, precisa inculcar isso diariamente para que esse princípio seja enraizado cada vez mais na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade. Nós precisamos a cada dia nos dedicar a esse ensino. A pergunta é: nós realmente temos a confiança de que Deus está fazendo isto em nós, com a nossa família, com a nossa igreja? Nós temos plena convicção de que Deus começou uma boa obra na minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu cônjuge. Deus começou uma boa obra na igreja e Ele completará essa obra, Ele consumará essa obra. Se nós cremos, nós então devemos ser frutíferos, nós devemos ser família e igreja que frutificam. A família e a igreja frutificam porque elas confiam, exatamente nessa proposta de Deus, de completar a obra que Ele começou em nossos corações. Aqui nós temos uma outra pergunta: por que nós frutificamos? Por que a família frutifica? Por que a igreja frutifica? Basicamente pelo que Paulo está agradecendo a Deus, porque nós cremos que Deus completará a obra que Ele começou.
Isso é convicção, isso é promessa de Deus, isso está fundamentado na própria palavra de Deus e Ele cumpre as suas promessas. Se cremos nessa verdade, isso deve afetar o nosso modo pelo qual nós passamos pelas provações, a maneira como nós enfrentamos as situações, a maneira pela qual nós servimos a Deus. E mais do que isso deve transformar o nosso modo de treinar a nossa família, de educar a nossa família com esses princípios, com as promessas de Deus, cada promessa de Deus acontecendo no tempo dele, segundo o propósito dele, para a glória dele. E essa é uma das promessas. Ele começou uma boa obra em mim, enquanto sacerdote, em você ou na vida de sua esposa, na vida de seus filhos e na nossa igreja. E ele consumará isso para a glória de Deus Pai, para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais implicações isso tem para a minha família e para a nossa igreja? Primeiro, não devemos ficar ansiosos. Não fique ansioso. Por quê? Porque Deus cumpre a sua promessa. Se nós cremos que Deus completa, que Deus consuma aquilo que Ele prometeu, nós devemos remover da nossa vida a ansiedade. A preocupação, ela deve sair do nosso coração. Nós devemos aprender a aplicar Filipenses 4, quando diz que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, mas colocar tudo diante de Deus através de orações, de súplicas, com ações de graças. Observem que outro princípio que nós precisamos considerar aqui é que as nossas falhas, elas não impedem e elas não surpreendem Deus no seu propósito, na sua obra. O que Ele começou foi iniciativa dele, os meios são estabelecidos por Ele e a consumação é garantida por Ele. Então nós precisamos entender que as nossas falhas, elas não impedem a Deus de cumprir a sua obra, de consumar a sua obra e muito menos pega Deus de surpresa. Nós temos como exemplo a pessoa de Pedro como discípulo de Jesus Cristo. Jesus mesmo advertiu que ele iria traí-lo, que o diabo estava peneirando pela vida dele ali, e Pedro nega o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. E Cristo vai até Pedro e restaura Pedro e ordena Pedro para que seja o pastor da sua igreja. Da mesma forma que Deus trabalhou com Davi no seu adultério, naquele assassinato, Deus disse através de Natã que ele estava perdoado e que ele deveria reinar a Israel. Portanto, nós devemos considerar que as nossas falhas não impedem Deus de cumprir a sua obra, de cumprir o seu propósito, de nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. É só olhar para a vida de Pedro e Davi. O que nós temos que aprender aqui é que nossas provações, as nossas lutas, os nossos fracassos, eles são destinados a nos fazer a conhecer Deus mais intimamente. Porque os nossos fracassos, as nossas provações, os nossos erros demonstram o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos incapacitados de conduzir a nossa vida, de andar com Deus, de servir a Deus pela nossa própria força, pela nossa própria habilidade. Este é outro princípio que nós temos que ensinar na família, mostrar para os nossos filhos que eles vão errar, que eles vão fracassar, que eles vão tropeçar, mas há um Deus que perdoa, há um Deus que restaura, há um Deus que começou uma obra na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, e Ele vai consumar, Ele vai fazer isso com uma igreja. Então nós olhamos para as falhas, para as nossas fraquezas, e isso deve promover em nós um conhecimento mais profundo de Deus, um conhecimento mais profundo da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e ter mais confiança em Deus e depender muito mais de Deus. Por isso, Deus nos concedeu a oração como meio de que nós possamos demonstrar a Ele o quanto nós dependemos dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu ouvirei a sua oração. A oração nos é dada como meio de graça para que nós possamos demonstrar a Deus o quanto nós dependemos dEle. E esta é uma pergunta a fazer para nós, para a nossa família, para a nossa igreja. A nossa família é uma família de oração? Eu não estou perguntando se cada um ora num canto ou no outro, se nós oramos juntos,
se nós temos uma família que depende de Deus por meio da oração, se a nossa igreja ela é forte na oração. Quais são as considerações finais que nós queremos fazer aqui? Confiar em Deus significa que nós aprendemos a esperar da parte de Deus que Ele torne a sua vontade tão clara à nossa vista, ao nosso entendimento, para que Ele, no tempo dele, cumpra o propósito que Ele tem estabelecido para nós. Então, confiar em Deus é esperar em Deus até que Ele clareie as nossas mentes, até que Ele nos dê sabedoria dentro do seu próprio tempo, para que nós possamos entender a sua vontade, entender o seu propósito. Se nós entendemos isso, isso curará o nosso coração, as nossas emoções, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo. É trabalhado e é moldado quando nós aprendemos a confiar em Deus, a esperar que no tempo dele Ele nos dê a clareza da sua vontade, do caminho que devemos seguir, das decisões que nós devemos tomar. Isso precisa ser aplicado também à sua família e à igreja. Segunda consideração final, precisamos aprender a confiar em Deus de que Ele completará a obra que Ele mesmo começou. Vejam bem, Paulo diz assim no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ele começou a boa obra, Ele realiza a boa obra e Ele consuma a boa obra. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, de que Ele completará tudo quanto Ele começou em nossas vidas. Observação, Deus não nos ensina tudo de uma só vez. Deus não derrama um pacote completo em nossa mente, em nosso coração. Ele trabalha pacientemente em cada uma das áreas de nossa vida. Pacientemente, paulatinamente, com gotas a gotas, Deus vem nos ensinando, vem nos moldando por meio de provações, por meio de tribulações, fracassos, fragilidades, e Ele vem moldando através da Escritura. Por isso é extremamente importante treinar a nossa família na palavra, ter o culto devocional, ter as devocionais, inculcar a palavra do Senhor na mente da nossa família, na mente da igreja, restaurar no seio da igreja uma boa teologia, uma teologia bíblica, um aprofundamento da palavra de Deus. E é essa verdade de Deus que tem nos dado sustentação nos dias mais difíceis da nossa vida. E tudo isso Ele faz, olha, Deus não nos ensina tudo de uma vez, mas Ele nos ensina paulatinamente, de forma paciente, em cada área das nossas vidas, nos moldando e nos conformando à imagem e semelhança do Seu Filho. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, segundo o chamado do Seu propósito, porque Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do Seu Filho, e Ele consumará. Um dia nós seremos a imagem e semelhança de Cristo, assim como a primeira carta de João, capítulo 3, nos ensina. Nós o veremos face a face e nós saberemos que somos filhos dele, porque nós seremos a sua imagem e semelhança. Deus nos abençoe, Deus conceda graça à sua família, à sua igreja, sobre cada um de nós, para a honra e glória dele. Fiquem todos com a paz de Cristo. Até mais.